Fala galera, beleza? Alan Albuquerque aqui, canal Minha Moto. Será que tá na hora da Royal Enfield virar a chave? Ou passou da hora dela virar a chave? Vamos ver como Eliminator 450, Harley Davidson 440, Scrambler X e também a Speed 400 da Triumph pode ensinar alguma coisa à Royal Enfield? Alan, que papo de maluco é esse? Calma, tudo vai fazer sentido. Bora falar um pouco sobre isso. Eu tava fazendo uma reflexão aqui mais profunda sobre a Royal Enfield e eu acho que tá na hora dela virar a chave. Se é que ela não virou ou se é que ela não está atrasada. Mas antes de a gente chegar nesse ponto de entender como a Eliminator 450, a Harley Davidson 440, a Scrambler 400X e também a Speed 400 podem ensinar algo para a Royal e mostrar para ela que ou ela vira a chave se ela já não virou ou ela está bem atrasada. Bora entender um pouco primeiro dessa marca indiana. Vocês sabem que eu sou proprietário de uma Meteor 350 e um feliz proprietário de uma Meteor 350. Conheço todas as limitações da moto, conheço todos os defeitos e, cara, pra mim tá tudo certo. Essa motoca se encaixa perfeitamente. Inclusive, esse canal nasceu para chegar nessa motoca. Pera aí, Ela, que papo é esse? Bom, como eu comecei esse canal para falar da troca da minha Suzuki por uma moto indiana ou de uma marca alternativa e acabou sendo a Meteor 350, esse canal nasceu para isso, para que eu pudesse rodar, experimentar, conhecer essas motos, para na hora de fazer a escolha eu não errar. E até agora eu tenho certeza absoluta que eu não errei. Sou apaixonado por essa moto. Porém, eu sou sim um consumidor consciente. Eu sei que nem de longe ela é a melhor moto do mercado, a mais tecnológica, a mais confiável. Pelo contrário, eu sei que ela não é a mais tecnológica, eu sei que o projeto de motor, chassi é um projeto novo, mas com todas as características de projetos antigos. Sei que ela é limitada na sua potência, na sua velocidade, o seu peso, né, a sua relação peso-potência é bem ruim, tanto que é uma moto que vai andar ali na casa dos 120, 130. Mas por quê? Aí eu comecei a parar para pensar nisso e fui dar uma mergulhada na história da marca. E a gente precisa entender um pouquinho disso porque eu vou concluir esse assunto e talvez faça sentido para você aí do outro lado, como tem feito para mim. A Royal é uma empresa inglesa que nasce ali em meados de 1800 e alguma coisa e 1901 produz a sua primeira motocicleta, ainda lá na Inglaterra. A marca passa por grandes mudanças, vai evoluindo e em 1949 eu vou encurtar completamente a história, tá? Se vocês quiserem um vídeo falando todos os detalhes da história da Royal Enfield, posso trazer, mas a princípio aqui eu vou dar uma pincelada nessa história só pra gente chegar onde eu quero e fazer sentido no que eu vou concluir no final desse vídeo, que é o seguinte, ali em 1949 a parceria com a Madras Motors na Índia, onde essa marca indiana começa a importar essas motos britânicas, faz com que em 1955 seja aberta a fábrica na Índia. E aí a história da Royal Enfield começa a mudar. E aí eu tenho que fazer também um parênteses aqui para a gente entender um pouquinho da Índia. A Índia hoje ou é o segundo ou é o primeiro país mais populoso do mundo. São 1.428 bilhões de pessoas. E o que isso quer dizer? Que com uma população tão grande, se você colocar veículos demais na rua ou veículos que corram demais nessas ruas e que são ruas como eram as ruas no Brasil nos anos 60 e 70, esburacada, que não tem infraestrutura, você vai ter uma população muito grande rodando nessas ruas e tendo muito acidente, muita morte, muito problema. O que isso quer dizer? Que as velocidades na Índia precisam ser menores, e sendo menores não faz sentido você construir veículos que tenham altas velocidades. E aí quando a Royal muda ou começa a fabricar as suas motos lá na Índia em 1955, todo esse cenário faz sentido, porque a marca começa a construir motos pensando neste público, num público que roda em rodovias
bem ruins, com infraestrutura bem precária e que não pode desenvolver muita velocidade porque são muitas pessoas, muitos carros, muitos veículos, tem vaca no meio da pista, tem animal de tudo que é tipo, tem pessoas, enfim, então é um país complexo para você desenvolver velocidade. Então não faz sentido você desenvolver motos que tenham potência e que tenham desempenho final, sendo que você não vai poder usar esse tipo de moto. Então a partir daí, essas características de uma população ou de um ambiente, de um local específico que é o país Índia, começa a fazer com que a Royal Enfield produza um tipo específico de produto, de motocicleta, que é a motocicleta que tem um bom torque, mas que não tem um desenvolvimento de velocidade. É uma motocicleta que não usa materiais nobres, porque precisa ser barato, com 1.428 bilhões de pessoas, a maior parte da população indiana é pobre, sendo pobre não tem poder aquisitivo para comprar veículos caros, então não dá para se produzir veículos caros porque o público para comprar esse tipo de veículo na Índia é muito pequeno. Então a marca começa a produzir veículos com pouca tecnologia, com uma estrutura arcaica, digamos assim, com um projeto mais antigo, mas para ser acessível e que tenha um bom torque, porque você não vai desenvolver tanta velocidade, mas em baixa esse torque favorece bastante. Então, falando dessas características da marca, que levou ela a construir, por conta da sua fábrica na Índia, a partir de 1955, veículos com essa característica, ou seja, veículos com bom torque, mas com baixa potência. Veículos que são pesados porque não usam metais nem peças nobres, porque precisa ser de baixo custo para alcançar uma população que não tem dinheiro para comprar esses veículos. Então essas características moldam um pouco da cara dessa marca, que a partir da chegada do indiano, o Siddhartha, né, se eu não me engano é Siddhartha, tá? Eu não vou me lembrar se é assim que pronuncia o nome dele, mas com a chegada desse novo CEO indiano, ele começa a entender que a marca, com esse estilo clássico e com toda a história que ela tem, né, produzir motos desde 1991 de forma ininterrupta, sem parar um segundo, sem parar um dia, ou um segundo não, né, mas sem parar nenhum dia, faz com que essa marca comece a entender que ela tem um nicho de mercado. Só que ela começa a sair da Índia e começa a chegar em outros países. Europa, chega em algum momento com muito atraso aqui no Brasil, meados de 2017, 2018, e a partir daí começa a trazer esses produtos indianos para outras localidades, mas com as características indianas. Inicialmente aqui no Brasil passa a ser um atrativo porque são motos bonitas de se ver, difícil, né, de ver algo parecido no nosso mercado e com um valor muito, muito acessível. Então a gente não é uma economia como é a indiana, a gente não é um país como o indiano, tanto que trazer essa moto sem fazer o remap, sem entender o nosso combustível, o nosso clima, fez com que as primeiras Himalayan dessem muito problema, pré-ignição, cabeçote, enfim. Então a marca até demorou um pouco para entender o nosso mercado, mas traz esses produtos que são diferentes visualmente, mas são projetos que cabem numa economia emergente, que é o nosso caso. Somos uma economia sempre emergente. A gente não está entre as principais economias. Nós somos uma boa economia quando se pensa em mundo, mas a gente não está entre as primeiras, as economias mais bem desenvolvidas do planeta. Somos um país bem ranqueado, porém sofremos disso. Então esse tipo de motocicleta passa a fazer sentido no Brasil. O problema é que o brasileiro tem uma característica muito peculiar. Ele gosta de velocidade. Quem mora, por exemplo, em São Paulo, tem as principais e melhores rodovias de São Paulo. E isso favorece com que você acelere. Então, essas motos com baixa potência, muito peso e uma relação peso-potência ruim fazem sucesso até um determinado momento. Que momento é esse? Até ela ter concorrentes. E aí eu chego onde eu quero. Como a Eliminator 450, a Harley 440, a Scrambler X e a Speed 400 podem mostrar para a Royal qual é a virada de chave, se é que a Royal já não fez. A virada de chave é o seguinte:
o brasileiro gosta das motos com o visual da Royal, mas não gosta, num geral, do que ela oferece como relação peso-potência. Hoje o custo-benefício ainda é interessante, apesar de estar subindo, mas essas motos passam a não ser tão interessantes. Por quê? A minha, por exemplo, eu comprei com 2.000 quilômetros rodados. E se você for ver na internet, você vai achar muita moto da Royal Enfield sendo vendida com baixa quilometragem. Por quê? Porque a pessoa acaba não pesquisando o suficiente antes de comprar a moto e depois que compra se frustra. A minha, por exemplo, o antigo dono comprou para acompanhar o pai com uma Harley. Mas na boa, a Royal Enfield, no caso a Meteor 350, ela vai andar ali na casa dos 90, 100, 110 no máximo. De vez em quando um pico de 120. Uma Harley vai andar em 100, 120 numa velocidade tranquila de cruzeiro. Então, para você acompanhar um grupo que tem Harley Davidson, que tem Big Trail, alguma coisa nesse sentido, até 250, moto 250 da Honda, moto 250 da Yamaha, moto 200, você não vai conseguir acompanhar, porque essa galera vai andar na faixa de 120 tranquilo e você vai ter muita dificuldade para andar em 120. E essa moto não foi feita para andar nessa velocidade, ou seja, você também vai ter problemas. Então isso frustra uma grande parcela de compradores que não pesquisam o suficiente para entender a proposta da moto. Então essa proposta, ou melhor, essa característica da moto, hoje não é tão interessante para uma grande parcela que tem interesse em comprar a moto. Tanto que aqui no canal, se você olhar os comentários, quando há um vídeo da Royal Enfield, a maior parte fala, pô, as motos são lindas, mas são pesadas e mancas. Aí eu já expliquei, são pesadas porque não se usa material de qualidade, material nobre. Então, por exemplo, não tem aço, não tem alumínio, é só ferro. Por quê? Porque ferro é mais barato para construir, porque ela precisa ser barato para vender. Ela nasce na Índia com toda aquela questão que a gente abordou, vem para o Brasil com as mesmas características. Aqui o brasileiro gosta de uma coisa diferente, que é peso e uma relação peso-potência boa, porque o brasileiro gosta de acelerar, porque aqui as nossas estradas, ainda que sejam ruins, são muito melhores do que as que tem na Índia. E aí esses produtos começam a não fazer sentido. E até hoje isso não foi um problema, porque a Royal Enfield não tinha concorrente. Mas a chegada da Eliminator 450, da Harley Davidson 440, essa eu não sei se vem para o nosso mercado, mas chegou no mercado indiano, que vai brigar com a marca lá dentro da onde ela domina o mercado. Assim como a Triumph Scrambler 400X e também a Speed 400, vão tomar muito mercado da marca. Por isso a Royal precisa virar a chave, ou seja, precisa entender que ela pode continuar com esse visual, que é o grande apelo da marca, na minha opinião, mas que precisa desenvolver novas plataformas e novos motores com uma relação peso-potência muito melhor, ou ela vai perder muito mercado. Lá na Índia, não sei. Lá na Europa, não sei. Mas no Brasil é muito provável. Porque aqui o brasileiro gosta de uma moto potente, com um bom custo-benefício e que tenha também essa relação peso-potência legal para quando precisar ele ter motor e acelerar. Ou acelerar sempre, porque o brasileiro, por exemplo, mói uma CG, mói uma 250, mói uma 300, porque o brasileiro gosta de acelerar muito. E as características das motos atuais da Royal não são para esse tipo de público. E quando cai na mão desse tipo de público, vira um problemaço, porque a moto vai dar problema, vai quebrar e também vai fazer com que a marca seja mal falada por essas pessoas que não entendem a característica da moto. Um exemplo disso, só para você entender. No dia do Festival Interlagos 2023, eu fui para a apresentação, né,
Apresentação da Bajaj ali, e eles mostraram um vídeo colocando a Dominar 400 para rodar quase 5 mil quilômetros pelo Brasil, onde ela passou por todos os territórios, todos os terrenos, e a moto aguentou. A Royal Enfield, quando chegou aqui no Brasil, ela levou também para uma expedição, se eu não me engano foram 24 motos Himalayan 411 para fazer o Jalapão. Apenas 4 motos voltaram. As outras todas deram pau, porque a característica do motor não é para off-road pesado. E quando a marca quis testar esse off-road pesado, as embreagens simplesmente moeram, não sobrou nada. Tá duvidando dessa história? Dá uma olhada nesse link aqui, ó. Eu conversei com o mecânico Alexandre Sauro e ele estava na equipe que estava dando suporte para essas motos e fala sobre isso. Por quê? Porque um off-road pesado você tem que cambiar demais. É primeira, segunda e terceira. Na verdade, quase sempre segunda e terceira para pegar lama, sair da tração. Então você cambia bastante. Os motores da Royal Enfield não foram feitos para ficar cambiando. Então a embreagem não suporta esse tipo de pilotagem. E aquele negócio que o brasileiro gosta de estica a primeira, estica a segunda, estica a terceira, vai, reduz, estica. Não são a característica desses motores. Pelo contrário, eles são motores com muito torque para você alongar um pouco mais a primeira, alongar um pouco mais a segunda, alongar um pouco mais a terceira, depois ficar ali entre segunda e terceira, mas sempre com um espaço, um intervalo muito grande. Então essa característica desses motores, por serem motores antigos e terem características muito específicas para o nosso país e para o tipo de uso que o brasileiro gosta, não são a melhor opção. Então todas essas motos que vão chegar, Eliminator 450, Harley Davidson 440 se chegar, mas a Scrambler X e a Speed 400 da Triumph chegando, com certeza vão ganhar esse mercado, ainda que elas não tenham o mesmo custo-benefício, seja uma diferença, um intervalo de valor ali entre 8 ou 10 mil reais entre uma e outra, quem tem grana vai preferir essas motos, porque gosta da relação peso-potência, de acelerar e de se divertir. Então, a Royal Enfield precisa entender, através desses 4 lançamentos, que ela tem que virar a chave. E qual é a virada de chave para essa marca indiana que eu sou apaixonado e que eu adoro a motoca? É que não dá mais para fazer motores ou manter essas motos com esses motores. Vocês vão ter que se reinventar, seja na nova plataforma 750 que vocês estão desenvolvendo, ou na Himalayan 450, que provavelmente vai ser um motor novo com 40 cavalos de potência, que vai trazer tecnologia e que vai fazer a marca continuar produzindo motos legais, mas adaptadas para ser global. Porque hoje as motocas que são vendidas da Royal Enfield no Brasil e boa parte do mundo são motos regionais, feitas para a Índia, para uma região do mundo, para um país específico e que estão sendo exportadas, mas que nos outros países essas características não agradam tanto, assim como é aqui no Brasil. Ela dá certo aqui por conta do custo-benefício, mas mesmo os proprietários de Royal Enfield, depois de um tempo, sentem falta de ter um pouquinho ali mais de motor para dar uma acelerada de vez em quando. Mas eu diria que se a Royal não estiver fazendo essa virada de chave com a Himalayan 450, pelo menos aqui no Brasil ela vai perder muito mercado, porque chegam novas motos, pelo menos 3 das 4 que a gente falou, né? A Eliminator 450, a Scrambler 400X e a Speed 400 da Triumph, essas chegam já no começo de 2024. E isso vai mudar completamente esse mercado para a marca. Então, se ela não virou a chave, tá na hora de virar e talvez tenha até passado o tempo. Mas essa indianinha de Araque, porque na verdade ela é inglesa, que apaixona muitas pessoas, também frustra muitas outras. E se ela quiser ser uma marca global, como ela tem intenção de ser, ela vai ter que entender que seus produtos terão que ter características globais e não mais regional.
Ufa, foi um vídeo longo, foi um vídeo para falar de muita coisa, mas eu espero que assim como eu tive essa reflexão profunda, você também possa fazer e tirar, obviamente, as suas próprias conclusões. Mas eu diria que nesse momento em que a gente vive o melhor cenário do mercado nacional de motocicletas, na história, eu diria, a Royal precisa virar a chave, senão ela vai ficar para trás. E olha que a gente nem falou sobre o marketing ruim, sobre a gestão ruim, sobre o pós-venda ruim, que são outras características que ela precisa mudar. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, beleza? Então se você chegou até aqui, assistiu esse vídeo até esse momento, é porque você se interessa por esse assunto. Então já te aconselho, se inscreve aí no canal. Se gostou desse vídeo, curte. Se gostou muito, compartilha. E se quiser ficar ligado em todos os assuntos que envolvem as motos indianas e também as marcas alternativas, esse aqui é o seu canal. Então já ativa o sininho e fica ligado aí em todas as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.